Vamos continuar falando mais um pouco da Megillat Esther. Isso. E tem muitas lições que a gente pode tirar desse pequeno livro de apenas 10 capítulos, né? O problema é que nós, quando lemos esses livros, inclusive a Torá, a gente não consegue ler mais do que está escrito superficialmente, né? Esse é um problema que a gente tem quando a gente estuda a Torá, porque a gente planeja estudar, só que o que acabamos fazendo é apenas lendo, né? Então, claro, ler é bom, é o começo, mas ler não é necessariamente estudar, né? Porque quando você simplesmente lê, você acaba adquirindo um monte de informações superficiais, as quais são boas, mas você acaba não chegando muitas vezes no recado que aquilo realmente quer te ensinar, tá? O livro de Esther, ele tem muita coisa mística por trás, tem muita coisa cabalística que é bem difícil de enxergar, certo? Mas se pegarmos algumas passagens, começarmos a questionar o óbvio, talvez a gente consiga chegar numa conclusão interessante. Bom, a história todo mundo sabe. Tinha Esther e Mordecai, tinha Haman, que era o inimigo, o rei Ahasverosh. Já estamos já 2 ou 3 semanas falando disso. Então, o grande clímax, a grande tensão da história de Esther é quando Haman, ele emite o decreto contra a destruição dos judeus, certo? Certo? Tudo bem. Isso ocorreu lá no capítulo 3, versículo 13, onde está escrito o decreto que Haman escreveu. Ele está falando o seguinte: instruções, e foram enviados instruções escritas, e foram enviados pelos mensageiros instruções escritas a todas as províncias do rei, para que destruíssem, massacrassem e exterminassem todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, em um único dia, no 13º dia do 12º mês, no mês de Adar, e para saquearem suas posses. Tem coisa estranha na ordem de Haman. Se a gente for pensar friamente, tem coisas estranhas aqui. Tá? Primeira coisa que a gente tem que entender sobre Haman. Miglah fala que ele era Haman, filho de Hamedata ou Agagita. Por que ele é chamado de Agagita? Porque ele era descendente de um rei chamado Agag, que era o rei dos Amalequitas, que o rei Shaul poupou quando invadiu Amaleque. Por ter poupado esse homem, Shaul perdeu o reinado. Olha só, Deus falou, mata. Ele não matou, Shaul perdeu o reinado. Anos mais tarde, um descendente desse homem se levantou e ameaçou todo o povo judeu. Olha que coisa curiosa, tá? Haman, ele não era um qualquer, ele era um idólatra, certo? Ele era como qualquer membro de uma religião qualquer, ele conhece os mistérios espirituais, ele usava desses mistérios, desse conhecimento, inclusive conhecimento de Torá, que ele também tinha, para tomar todas as decisões que ele tomou. Sendo que a sorte que ele lançou, que é chamada de por isso que chama Purim, a festa, não foi uma sorte, não foi uns dadinhos que ele jogou, ou a moeda, ou ele colocou um monte de papelzinho dentro do chapéu e tirou um papel. Essa sorte que ele tirou foi um estudo. Ele estudou através dos astros, ele olhou para cada mês, ele olhou para cada signo,
E ele calculou qual dia e qual mês seria mais desfavorável aos judeus de acordo com o que está escrito na Torá. Tá? Por isso que ele chegou à conclusão no 13º mês, no 13º dia do mês de Adar, porque no mês de Adar foi o dia que Moshe morreu. Mas esse não é o tema de hoje, tá? Estamos olhando para o decreto que ele fez. Então, assim como o Bur foi algo pensado e não foi algo aleatório, o decreto dele também não foi aleatório. E não só não foi aleatório, como ele não foi um decreto simplesmente terreno, superficial, tá? Ele invocou mistérios espirituais, seres espirituais por trás desse decreto, tá? E o mesmo que ele fez acontece até os dias de hoje. Isso é algo que a gente precisa entender, tá? O que está estranho nesse decreto? Tem algo muito estranho nesse decreto. Ele fala: para destruírem, massacrarem, exterminarem os judeus. E depois ele fala para saquearem as suas posses. Certo? Saquearem as suas posses. Suas de quem? Suas dos judeus. Tá? Essa é uma ordem muito estranha, ela é muito difícil de entender, por diversos motivos. O primeiro deles é... Por que Haman, ele mandou as pessoas primeiro matarem os judeus e depois saquearem as suas posses? Qual o sentido? Se a pessoa morre, ela não vai estar nem aí se as posses dela é saqueada ou não. Não faz sentido. Então, o que Haman deveria ter feito, que faria melhor sentido, é que as posses fossem saqueadas e depois os judeus fossem exterminados. Por quê? Porque antes de serem mortos, os judeus veriam todo o trabalho das mãos deles sendo saqueado e indo para os inimigos. Isso causaria uma dor muito maior, um sofrimento muito maior, e depois eles seriam mortos. Então, não faz sentido as posses serem saqueadas após serem mortos. Pois também, após serem mortos, as posses não são mais deles. Então não deveria ter escrito para saquearem suas posses. Se eles já estavam mortos, deveria ter escrito para saquearem as posses. Certo? Não deveria ser, porque as posses não são mais deles. E tem mais uma curiosidade que a gente precisa prestar atenção. Fala o seguinte: qual que era a intenção de Haman de permitir que as posses fossem saqueadas? O normal deveria ser as posses ser tomadas pelo Estado e serem adicionadas ao tesouro persa, ok? Mas não, Haman fala: olha, vocês podem ficar, as posses podem ficar, de cada judeu que você matar, podem ser pegas para vocês, ok? Isso, tem alguns sábios que explicam que Haman fez isso como um incentivo para levar as pessoas a matarem os judeus, certo? Tipo, o cara falava: puxa, ele tem um carro legal, eu quero aquele carro, então apenas me basta matá-lo que eu vou ficar com o carro dele para mim. Então é um incentivo para matar as pessoas. Tudo bem, isso é uma explicação muito válida. Só que tem um problema. Quem garante que o povo, os persas, acabariam não perdendo foco na missão que tinha em matar os judeus e começassem apenas a tomar as posses? Ou eles começassem a brigar entre si pelas posses de uma determinada pessoa? E de um massacre dos judeus poderia acabar se tornando uma guerra civil. Por quê? Porque se 2 ou 3 ou 4 quisessem o mesmo carro daquele judeu, e como já estava tudo uma balbúrdia, um monte de gente morrendo, quem garantiria que a coisa não iria desengringolar, né?
Então, esse saque que poderia incentivar as pessoas, no final das contas, podia se tornar um grande problema, era um grande risco que estava tendo aqui. E o último ponto é que ele fala o seguinte, está escrito assim, olha, todas as províncias, para que destruíssem, massacrassem e exterminassem todos os judeus. Ou seja, todos os judeus deveriam ser mortos e as posses saqueadas, tá? O decreto falava todos os judeus, para que as posses fossem saqueadas. Se um judeu fugisse, segundo o decreto, nenhuma posse poderia ser saqueada. Ou se um judeu sobrevivesse, de alguma forma, se escondesse. Então, tomar as posses dos judeus ia ser algo contra o decreto real. Então a gente tem um problema. A gente tem uma limitação. Ou mata todo mundo, completamente todo mundo, para vocês tomarem as posses, ou ninguém vai tomar nada. Então tem muitas dificuldades. Existem muitas discrepâncias na ordem dada por Haman. E o interessante é que se a gente olhar lá no capítulo 8, onde Esther e Mordecai eles emitem um decreto que permite que os judeus se defendam, eles também falam, olha, vocês se defendem. Se alguém atacar vocês e vocês matarem um agressor, vocês podem tomar a posse deles. Tá? Só que o curioso é que por 2 vezes, se não me engano está no capítulo 9, a Megilá fala que nenhum judeu tomou nenhuma posse de qualquer agressor que eles mataram. Ou seja, eles não tomaram absolutamente nada, mesmo podendo tomar. Por quê? Por que os judeus não tomaram absolutamente nada dos agressores deles, sendo que a própria rainha Esther e Mordecai, 2 homens tzadikim, 2 pessoas justas, sendo que Mordecai era o chefe do Sanhedrin da época, permitiram que eles fizessem isso, e mesmo assim não fizeram. Por que eles não fizeram isso? Porque não são gananciosos. Espera aí, somos todos seres humanos. Pelo menos um ali poderia ter pego alguma coisa. Por quê? E é aqui que entra que a gente tem que começar a olhar para um lado mais místico da história da Megilá, tá? E para resolver essas dificuldades, a gente precisa olhar para outras fontes, certo? Eu peguei eu vou ler 3 partes da Guemará, tá? Do Talmud da Babilônia, e vou ler, a gente vai ler, a gente explica, tenta entender, e no final a gente junta as 3 para ver se uma luz nos é dada sobre o que Haman estava fazendo, tá? E como é que a gente pode aplicar isso nas nossas vidas nos dias de hoje, como um cuidado. Olha só, a primeira está no Tratado de Hulin, 105b, tá? Fala o seguinte: os demônios não têm a habilidade, ou seja, não possuem a autoridade para tomarem posse de nada que esteja empacotado, selado ou contado. Presta atenção. Os demônios não têm autoridade para tomar nada que esteja empacotado, selado ou contado. O que isso significa? Algo empacotado, selado ou contado é algo que tem uma supervisão de alguém. Ou seja, tem um dono. Então, a partir do momento que esse objeto, que esse copo, tem um dono, alguém tem uma posse sobre esse copo é meu, demônio nenhum tem autoridade para tomar posse desse copo. Demônio nenhum tem autoridade para se associar, para se alojar espiritualmente nesse copo, para usar esse copo em benefício próprio do próprio demônio. Vocês estão entendendo? Então, se tem dono, demônio nenhum tem autoridade de colocar a mão. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. O contrário é válido.
Se algo é sem dono, então a autoridade é dada aos demônios para que, se eles quiserem, eles podem tomar posse desse objeto e se associarem a eles. Tá? Então, essa é a primeira menção. Por isso, existem muitos rituais idólatras que produzem amuletos. Tá? Inclusive, religiões produzem amuletos. Diversos rituais idólatras, como os orientais, por exemplo, para que um amuleto seja produzido, você tem que... como é que chama? Você tem que renunciar à propriedade sobre o material que você leva para que com esse material o amuleto seja produzido lá pelo sacerdote, ou seja o que for. Por que você tem que renunciar? Justamente por causa disso. Porque um amuleto tem que conferir algum poder. E para que um amuleto confira algum poder, alguma entidade espiritual tem que ser associada a esse amuleto. Então, antes que o amuleto seja produzido, o material base que é usado para a sua produção, o seu antigo dono tem que renunciar à posse. Estão entendendo? Isso é vital. Qualquer amuleto que você faz, você é obrigado a renunciar à posse. Tá? Até mesmo amuletos de caráter bíblico, vamos dizer assim, de caráter de Torá. Porque hoje a gente vê muitos mandamentos virando amuleto. Ah, mas o amuleto é meu. É seu. Ah, eu comprei o amuleto. Você comprou, te pertence. Mas antes de te pertencer, tinha dono. É aí que a gente tem que pensar bem. Tá? Ok. Essa é a primeira citação da Guemará. A segunda está no Tratado de Hagigá 4b. E ele conta um incidente. Prestem atenção, vou contar uma historinha. Está escrito o seguinte: sobre o incidente de Miriam, a cabeleireira. Difícil falar essa palavra para mim. Miriam, a barbeira. Então tem uma história que aqui fala o seguinte: o anjo da morte um dia pensou, falou, nossa, eu preciso ir buscar Miriam, a barbeira. Chegou a hora dela, tal, só que ele estava muito ocupado e ele mandou um servo dele, falou assim, olha, vem cá, chamou lá o estagiário, falou, vem cá, você vai lá e você vai trazer a vida, você vai ceifar a vida de Miriam. Tá bom, a barbeira, tá bom. Aí foi. Quando ele volta com a alma de Miriam, a babá. Aí o anjo da morte olha para ele e fala assim, mas espera aí, não era essa Miriam. E tem mais, não era nem a hora dessa Miriam morrer. Como é que você foi capaz de ceifá-la e de trazê-la, né? E o assistente do anjo da morte, ele conta, ele falou, é o seguinte, ela estava limpando a lareira, né? Ela estava limpando a lareira, estava passando álcool em volta da lareira, só que embaixo das cinzas tinha a brasa ainda acesa. E conforme ela foi passando o álcool, ela inflamou, ela pegou fogo, e as queimaduras dela diminuíram o masal dela, que é conforme chama, quer dizer o quê? Por ela ter se colocado em uma situação de risco, ela deu brecha ao anjo da morte, você fala, mesmo que a hora dela não tenha chegado. Estão entendendo? É a mesma coisa que a pessoa pensa, eu vou morrer com 70 anos. Eu vi nas estrelas, no mundo de Yetzirah, que eu vou morrer com 70 anos. Quer dizer então que aos 30 você pode pular pela janela? Que Hashem vai te segurar? É a mesma coisa. Ou se você pega um carro e anda a 200 por hora na estrada, o que vai acontecer se você bater? Eu só vou morrer daqui a 40 anos. Você está se colocando em uma situação de risco. Tá? Você está dando brecha para que o anjo da morte te ceife antes. Estão entendendo? Então, o segundo ponto que a gente tem que entender é esse. Você se coloca em uma situação vulnerável, você dá brecha para que essa situação diminua o seu mazal. E diminuir o seu mazal vai dar oportunidade ao anjo da morte
te pegar, tá? Porque toda vez que Satã, presta atenção, o Zohar explica, toda vez que Satã vê um ser humano se colocando em uma situação de risco, é um momento onde ele vai apresentar a acusação perante Hashem. Um pecado que você fez 10 anos atrás, e durante 10 anos você não se colocou numa situação de risco e não pediu perdão por esse pecado. Satã guardou. Ele não vai, pecou, na hora que pecou já vai, tá pecando. Não, ele pega e guarda, não fala nada. O dia que essa pessoa, mesmo passado 10 anos, pega um carro e anda 200 por hora, Satã vai lá e fala, lembra? Lá no Tribunal Celeste, 10 anos atrás, eu quero a vida dele agora. Por isso que Satã se apresentou perante Hashem, no momento em que o povo de Israel estava atravessando o mar de juncos. Porque eles estavam perante o mar, não tinha saída, e o exército egípcio atrás. Eles estavam numa situação de risco. Então foi um momento mais propício para Satã se apresentar. Tá? E o momento que Satã se apresentou está lá em Jó 1:1. Ok? Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. Então aqui já temos duas informações. Uma sobre objetos sem dono e outra, situações que a pessoa se coloca em risco. Certo? Ok? Último ponto está no tratado de Evamot 89b e fala o seguinte: tudo que um rei ou uma corte declara sem dono se torna sem dono. O que aqui está falando? A Gemara está falando que autoridades têm o poder de renunciar à posse de seus súditos. Ou seja, vamos supor um estado autoritário. Você tem sua casa, o estado um dia fala, olha, essa casa agora pertence ao estado, ou não pertence mais a ti. Elas tiram o seu direito de posse sobre a propriedade. Tá certo? Isso é uma coisa bem comum. A gente vê acontecendo aqui que quando construindo o metrô aqui também, tiraram a posse da casa de muita gente. Certo? Então, o governo tem essa autoridade. O que a Gemara está falando não é nada de espetacular. Tá? Ok. Agora nós temos 3 informações aqui. 3 informações. E como é que a gente pode encaixar isso no decreto de Haman? Haman tinha uma preocupação. Haman, quando ele decidiu destruir o povo judeu, quando ele decidiu exterminar o povo judeu, que é algo já era da natureza dele, porque ele era um amalequita, tá? Maleque, descendente de Esav, pai de Roma. Ele tinha já um antissemitismo natural dentro dele, algo que a gente vê durante toda a história, nos últimos 2000 anos para cá, ainda nos descendentes de Esav, certo? Haman existe todo o tempo. No Holocausto teve Haman, na Inquisição teve Haman, nos pogrom teve Haman. Então o antissemitismo é uma coisa que existe muito forte dentro da genealogia de Esav, e a intenção sempre foi destruir todo o povo judeu e todo o povo de Israel. Ponto final. Então ele tinha uma preocupação. Ele tinha preocupação que, e se um judeu fugisse? Se um judeu fugisse com a esposa, já era suficiente para dar continuidade a esse povo. Eles tinham filhos, e os filhos tinham filhos, e a nação cresceria novamente. Ele tinha essa preocupação. Ele também tinha a preocupação que o povo pudesse se perder e falar assim, ao invés de matar os judeus, vamos só roubar os caras. Vamos se preocupar mais com as posses do que em exterminar o povo. Ok? Então, Haman tinha umas preocupações. Então, o que ele faz? Ele não faz um decreto. Ele faz 2 decretos. E quais são esses 2 decretos? Eu vou ler para vocês o primeiro decreto. Para que os judeus em todas as províncias fossem destruídos, massacrados e exterminados.
Esse é um decreto. E o outro decreto é para que as suas posses fossem saqueadas. São dois decretos diferentes. Um não depende do outro. Um não está ligado ao outro. Um você tem que matar, tem que exterminar. O outro é saque das posses. Mas se os judeus ainda estão vivos, já que eles não dependem um do outro, o que o Estado teve que fazer? Tirar o direito de posse dos judeus. Então a segunda ordem era dando autoridade aos persas para que eles tomassem as posses que outrora fossem dos judeus, porque neste dia o Estado declara que tudo que pertence aos judeus, estando eles vivos ou não, não pertencem mais a eles. Tudo que os judeus tinham, casa, carroças, bens, lojas, nesse dia, 13º dia de Adar, o dia que eles seriam perseguidos, se tornam sem dono. E o que a gente aprendeu sobre algo que se torna sem dono? Os demônios podem se apropriarem. Olha só, então o decreto está entrando numa área mística espiritual. Haman não só ordenou a destruição dos judeus, mas espiritualmente, misticamente falando, através do conhecimento de magia que ele tinha, ele estava colocando as posses dos judeus sob o poder de demônios. Olha só. E por que ele fez isso? Quando o demônio toma posse de algo, qual que é o intuito dele? De descausar destruição através dessa posse. Tá? Vamos supor que tem lá a casinha de uma família de judeus. E no dia 13, essa casinha, vamos supor que ela ficava muito longe de qualquer província. Muito longe de qualquer risco, de qualquer cidadão persa que pudesse passar ali e matar essa família. Eles estavam realmente num lugar muito remoto. Como é que Haman se certificaria que essa família seria morta? A casa deles, nesse dia, não pertence mais a eles. Então, os demônios tomam posse. Ok? Quando os demônios tomam posse da casa deles, com a intenção de causar destruição, o que acontece com o azar dessa família? Estando dentro de casa, pela casa estar nas mãos de demônios que entendem destruir, eles estão em uma situação de risco. O mazar deles diminuiu e o anjo da morte recebeu autoridade para ceifá-los antes do tempo. Por quê? Porque eles estão em uma situação de risco. E qual que é? Como demônios causam destruição, o demônio podia muito bem puxar uma das vigas da casa, e a casa desmoronaria em cima da pessoa. Mesma coisa que uma família que tentou fugir, colocou a família inteira numa carroça e começou a fugir, e quando estava passando perto do desfiladeiro, como essa carroça não pertencia mais à família, e nesse dia pertencia aos demônios, e como elas entraram em uma carroça que pertencia aos demônios, automaticamente entende-se que elas se colocaram em uma situação de risco. O anjo da morte teve permissão para ceifar a vida dessas pessoas antes. Aí uma roda se solta e a família inteira vai barranca abaixo. Vocês estão entendendo a profundidade da coisa que a gente está conversando? Olha só como Haman foi perspicaz na hora de exterminar os judeus. Para a gente ver como as coisas que acontecem na nossa vida, os decretos negativos, tudo, mesmo que a gente olha, puxa, estou com um problema financeiro, puxa, estou com um problema na minha família, puxa, estou com um problema na minha casa, o problema é espiritual. O problema não é o que você está vendo, não é a matéria. O problema é espiritual. Haman, você lê a história de Esther, puxa, Haman, que cara mal, né? Ele mandou lá o pessoal pegar a espada e matar. Não, cara, não foi isso. Ele invocou
misticismo, bruxaria, feitiçaria pesada, um conhecimento que praticamente ninguém tem sobre o mundo espiritual para causar dano ao próximo. Vocês estão entendendo o que ele está fazendo? Então, isso que Haman fez é uma coisa que acontece nos dias de hoje. É uma coisa que acontece nos dias de hoje. Tá? E não só acontece, como também tem que nos levar a entender como combater os problemas que a gente passa. Foi que nem eu falei a hora passada. Onde encontramos Hashem? Na luz? Na bênção? Não é. Hashem, ele se esconde na escuridão. Hashem, ele está por trás da maldição, dos problemas, das dificuldades. Por quê? Por quê? Porque toda a escuridão que acontece na nossa vida, todos os problemas, todas as dificuldades físicas, elas apenas são um espelhamento de algo que está acontecendo no mundo espiritual. Ou seja, todos os nossos problemas e dificuldades não se passam aqui, se passam lá. E muitas vezes a gente enfrenta esses problemas por causa da ação de demônios. E como é que os demônios agem na nossa vida? Hashem me protege. Amém, realmente ele protege. Mas isso não significa que você não tem que se atentar no que está acontecendo ao seu redor. Tá? Como, por exemplo, objetos. Muitas coisas a gente leva para a nossa casa, às vezes não é nem o objeto em si, o que ele representa, ou a figura que tem nesse objeto. Pode ser até um objeto aparentemente kasher, como um vaso de flores, por exemplo. Ou um presente que a gente ganha de alguém que tem uma fé estranha, por exemplo. Você não sabe por onde passou esse objeto, você não sabe de quem foi esse objeto. E muitas vezes a gente traz coisa para nossa casa e sem entender, a nossa vida começa a ir de mal a pior. Não sei quantos de vocês já ouviram casos parecidos. Isso vai diminuindo o seu mazal. Isso vai diminuindo, vai colocando a sua vida à mercê de espíritos negativos do outro lado. Certo? Então essa história de Haman, o decreto como ele fez, serve para que nós entendamos que tudo que acontece aqui é um espelhamento ou uma vítima do que acontece no mundo espiritual. Então, problemas, dificuldades não se resolve na carne. Estão entendendo? Não se resolve na carne. E isso também serve para nos mostrar os cuidados que temos que ter com tudo que a gente recebe e com tudo que nós usamos como amuleto, mesmo que o amuleto tenha um formato de um mandamento da Torá, como a mezuzá, por exemplo. A mezuzá é um mandamento, mas hoje muita gente usa a mezuzá como amuleto. Não entendo o mezuzá, mas vou lá e pum, põe na porta. Hoje tem uma fé muito grande por aí, uma religião muito grande que faz isso. Pendura no pescoço, pendura na porta, então a pessoa não sabe o que significa, vira um amuleto. Certo? A partir do momento que é um amuleto, por mais mitzvah que é aparente, que tenha a aparência, a gente não sabe o que tem por trás. Tá certo? E que sirva de exemplo como devemos sempre olhar para o estudo da Torá, do Tanar, que aqui a gente vê uma história aparentemente concernente à nossa realidade. Ela está falando de algo completamente místico.